Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. ZAVI11, o ZAVI11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, esse é um fundo imobiliário híbrido de tijolos. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 86,25. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 16%, mas o dividendo é isso tudo para quem tem um fundo nessa base descontada. Daqui a pouco vocês vão ver que esse é um fundo que vale aí bem mais de R$100, então nesses valores de R$ 86, aí sim dá todo esse dividendo. Atualmente, para vocês terem uma noção, esse fundo está sendo negociado a um PVP de 0,65, ou seja, ele está com 35% de desconto. É um fundo que negocia com a média liquidez, negociando uma média de 569 mil por dia, e é um fundo que vê suas cotas derretendo com menos 33% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo de base 100, cujo patrimônio hoje já vale na casa de 120 e 130 reais. Ele é um fundo que já existia antes, mas era um fundo fechado, e ele começou a ser negociado lá em meados de 2022. Então ele é um fundo que estava entre 120 e 130 reais. Durante esse período aí, até mais ou menos março de 2024, o fundo vinha numa grande crescente, beliscando ali 130, quase 140 reais. Durante o ano de 2024, começa a queda das cotações do fundo, vindo ser negociado ali a 110 e beliscando inclusive 100 reais, isso já em meados de 2024. Dali para frente, o fundo esboça uma recuperação, beliscando novamente ali os 120, mas depois o fundo entra em queda, vindo a ser negociado na casa de R$ 105 reais mais ou menos, e aí, no final do ano, o que ocorreu não foi só com esse fundo, foi com todo o mercado. Esse fundo também sofreu, as suas cotas despencam, saindo ali de 105 para algo na casa, beliscando os R$ 80 reais. Recentemente o fundo está um pouco recuperado, né? E agora a gente vê ele nessa faixa de 80 e pouco, 85, 86 reais. Continuando no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome, o CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral, ele tem mandato renda, ele é um fundo híbrido de tijolos, fundo misto, por prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxa, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial, e a vacância também nós vamos deixar para ver lá dentro. Esse é um fundo que conta com mais de 3.500 cotistas e ele tem mais de 1.100.000 cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 132 reais e ele tem um valor de mercado de 155 milhões. O último dividendo anunciado e entregue pelo fundo foi R$ 1,05, inclusive ele teve uma certa queda frente ao que ele vinha entregando. Continuando aqui, a gente vê sobre o dividend yield médio do fundo. Então a gente vê que é um fundo e desde que ele vem ao mercado, ele vem entregando um dividendo bem elevado, de 0,9, e atualmente o dividendo deu uma estilingada, principalmente em razão das cotas estarem sendo literalmente amassadas, né? Então, o dividendo está de lado, até teve uma pequena queda, mas a cotação caiu tanto que o dividend yield dá essa alta aí. Então, o dividend yield do fundo, 1,15, 1,10, 1,11, 1,40, e aí como teve uma pequena queda de um mês para o outro, 1,22. Continuando aqui, a gente vê nominalmente as entregas do fundo e já faço um alerta. Esse é um fundo que eu não tenho, mas acho um ótimo fundo, um bom fundo. Para quem quer se posicionar nesse fundo e está olhando apenas para o dividendo entregue, cuidado. Acredito eu que no médio prazo esse dividendo vai dar uma diminuída. Então, se você está se posicionando no fundo só pelo dividendo, você pode acabar se dando mal aí. Então, os últimos dividendos do fundo já chegaram a ser dividendos bem altos, ó. 1,16, 1,30, 1 e tanto, 1,25. As últimas entregas 1,15 e já teve uma arrefecidinha aí para 1,5. E eu acho que com o passar do tempo, à medida que o fundo começar a ter que pagar a alavancagem do fundo, esse dividendo tende a cair mais, mas eu não acho que o dividendo vai cair muito mais do que ele já está entregando. Continuando aqui, a gente vê o seguinte, ó, no dia 31 de janeiro, o fundo vai pagar no dia 13 de fevereiro essa quantia de R$ 1,05, a gente vê que já teve uma pequena queda frente ao que ele vinha entregando. Esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Então, quando esse vídeo for ao ar, já houve o anúncio, né, no final do mês, provavelmente já vai ter, inclusive, ocorrido o pagamento aqui. Acho eu que nos próximos meses, o fundo não traz uma guidance, tá? Mas eu acho que nos próximos meses o fundo tem capacidade para entregar nessa casa de R$ 1,00, R$ 1,05 aqui. Acho que ele vai manter,
mas a gestão não deixa muito claro aí o quanto ele vai entregar ou não. O ponto é que o fundo teve um grande ganho de capital recente e acho que, se for o caso, ele pode usar essas reservas que o fundo oferiu para manter a entrega num ponto elevado aí. Continuando aqui, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo, que deixa a desejar porque o site está com um problema que está zerado, então essa parte eu vou pular. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso canal no nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal aí conta com um clube de membros. Tornando-se membro aí do nosso canal, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível, mas para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar, você vai ter ainda acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo aqui é gravado com 2 semanas de antecedência. Você ainda participa do nosso grupo do Telegram. Você tem preferência quando pede o vídeo. Enfim, tem inúmeros outros benefícios. Nós contamos também com a nossa planilha de controle financeiro. Essa planilha é um ótimo produto com muitas funcionalidades, barato, acessível. Ela te ajuda inclusive na sua declaração de imposto de renda. Então, na aquisição dessa planilha, além de você ter um ótimo produto, você também nos apoia financeiramente. Então, desde já, muito obrigado a todos vocês aí que nos ajudam. Por fim, nós contamos também com os nossos e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos FIAGROS. São e-books de ótima qualidade, baratos, acessíveis. Adquira os e-books, porque além de ser um ótimo produto, na aquisição aí você apoia o canal financeiramente. Desde já, muito, muito obrigado. Aqui nós chegamos no relatório gerencial. É um relatório entregue em dezembro. Acredito eu que em breve deve sair um relatório mais atualizado do fundo, né? Então que ele mostra mais ou menos o histórico do fundo. É um fundo que não era listado lá em 2021 e que em 2023 ele fez a sua última aquisição. Então que ele mostra um pouco sobre o fundo, o quanto ele estava valendo, o valor de mercado, taxas cobradas pelo fundo ali, ó. 1,25 e mais 20% se eles baterem em IPCA mais 6, isso em termos de performance. O prazo médio dos seus inquilinos ali, os contratos têm prazo médio de 10 anos, o que é um bom prazo, né? Continuando aqui, ele fala sobre os eventos do mês, ele fala quando o fundo foi constituído, que ele era para investidor fechado, depois foi para investidor em aberto. Na época ainda tinha sido aquela entrega de R$ 1,15. E aqui ele mostra o que eles estão fazendo, manutenção nos seus imóveis, né? Então um imóvel aqui que estava com o telhado bem já judiado, ruim, eles fizeram toda a reforma do telhado, né? Isso é manutenção preventiva, é um ponto bem positivo. Desinvestimentos, eles venderam um imóvel, inclusive esse imóvel ainda consta no portfólio do fundo, é um imóvel pequeno, de ABL, 3.500 metros quadrados, relativamente barato, né? Um imóvel de 6 milhões, eles venderam por 8 milhões, então eles tiveram um bom lucro. Eles tiveram um lucro de 1,63 por cota. Então o que acontece, pessoal? Esses 6 milhões e 300 voltam para o caixa do fundo e esses 2 milhões aqui eles podem distribuir, porque isso aqui é lucro, eles têm que distribuir até o fechamento do semestre. Então, como eles venderam isso aqui durante o ano de 2024, eu não sei dizer ao certo se todo esse lucro foi distribuído durante o ano de 2024. Mesmo porque o fundo estava entregando um dividendo muito, muito elevado, né? Então pode ser mais um ponto que 2025 o fundo diminua suas entregas, porque pode ser que ele tenha entregue todo esse lucro aí durante o ano de 2024. Aqui ele mostra, né, que todas as parcelas foram recebidas durante o ano. Então o fundo, em 16 meses, teve um ótimo resultado aí entre a compra e a venda do fundo aí, com um ótimo resultado. Continuando aqui, ele mostra sobre as informações financeiras do fundo. É um fundo que tem alavancagem, mas eu não vejo como alavancagem, ela é muito grave aí. E eu vejo que ela no médio prazo aí vai estar bem controlada aí. Agora, tem que ver porque a gente vai ver daqui no outra imagem que as amortizações são crescentes, né? Então pode ser que para frente o fundo enfrente uma certa dificuldade. Eu acho que pelo menos nos próximos 2, 3 anos, o que o fundo ofere de resultado, ele consegue abater aí do que ele precisa pagar de alavancagem com certa facilidade, mas no médio e longo prazo aí pode ser que o fundo enfrente uma certa dificuldade. Então, ou o fundo futuramente vai ter que fazer captação de recursos, e se a cota estiver amassada assim, eles vão ter dificuldade, né? O segundo caminho é se endividar ainda mais, fazendo mais alavancagem, ou vender imóveis aí para fazer frente à alavancagem que o fundo possui. Então, o fundo tem 247 milhões de patrimônio, entre o dinheiro parado em caixa e imóveis, 83 milhões de alavancagem e o resultado líquido do fundo, 154 milhões.
E essa alavancagem é frente a 3 imóveis aí. Aqui ele mostra o cronograma de amortização, ó. Então hoje o ano passado estava em 32, esse ano deve reduzir para 30 durante o ano 2025, ó, 27, 24, então ele vem amortizando bem as dívidas do fundo. Em contrapartida, ele vai amortizando cada vez mais, né? Tem que fazer pagamentos cada vez maiores. Então, de novo, nesse iniciozinho aqui, ó, pode ser que o fundo consiga arcar com uma certa facilidade, mas à medida que vai aumentando o quanto o fundo tem que pagar, pode ser que isso traga alguma dificuldade aí para o fundo. Aqui ele mostra a sua DRE, demonstrativo de resultado de exercício. Dezembro, ó, inclui recebimento de indenização securitária. Então, um dos seus inquilinos também perdeu na justiça uma ação que eles estavam entrando aí e vão ter que arcar com algo que eles estavam revendo e eles receberam um valor maior aí em dezembro, tá? O que a gente vai fazer é o que a gente sempre calcula. Só lembrando que em dezembro o fundo teve de resultado 1.900.000, distribuiu 1.300.000 e fez uma ótima reserva ali, ó. E que o fundo tem uma reserva grande, né? No segundo semestre ali, ó. Teoricamente, eles têm 4,56 de reserva. Isso no acumulado do segundo semestre. Reserva de lucro considera a indenização securitária do mês de setembro de forma retroativa, além de 81 centavos de semestres anteriores. Então o fundo tem uma reserva bem grande aqui. Vamos ver como é que ele vai distribuir isso aí futuramente. Então, no acumulado do semestre, o fundo teve de despesas ali, ó, 1.452.000. Então a gente vai ver na prática o que é que esses 16 milhões de receita, mais esses 468 milhões aqui, 468 mil de dinheiro parado em caixa, o que é que esses dois valores representam em frente às despesas do fundo. Vamos ver na prática aqui, ó. Então vamos lá, ó. 16 milhões 466 mil, esse valor mais 468 mil. Então o fundo teve de receitas 16 milhões 934, ó. Esse valor vezes 100 dividido por 16.934. Então a gente vê que as despesas do fundo estão em 8,57%, o que eu reputo ser uma taxa totalmente aceitável. Ele mostra as distribuições do fundo, já chegaram a ser mais elevadas e veio reduzindo, né? Eu vejo com normalidade essa queda nas distribuições. Mostra um pouco da performance do fundo. Então o fundo vinha com uma ótima performance e nessa queda recente despencou a performance do fundo. Mas isso também eu vejo que por longo prazo não é problema. O fundo vem acima do IFIX e acima da NTNB, que são rentabilidades mais justas de serem comparáveis, né? E um ponto, entre aspas, negativo é que o fundo chegou a ter quase 6 mil cotistas, isso em março do ano passado, e atualmente, no fechamento de dezembro, ele contava com apenas 3.500. Então o fundo teve uma queda no número de cotistas aí. Como eu considero ser um bom fundo, vamos aguardar aí para ver se o fundo volta a recuperar o número de cotistas. Mas eu acho que essa queda, né? Um fundo que vinha com a cotação de 120, 130, despencar para esse patamar atual, eu acho que isso, de certa maneira, assustou os cotistas do fundo aí e fez com que teve essa fuga de cotistas aí, na minha opinião. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí? Você já conhecia esse fundo imobiliário? Você acha ele um bom fundo? Você acha que a gestora faz um bom trabalho no fundo? Comenta aí pra nós, seu comentário é muito importante. Toda vez que eu trago um fundo, eu tento ser o mais transparente possível. Se eu sou conflitado ou não, se eu tenho ativo ou não. Na minha carteira pública do canal, eu não tenho esse ativo. Estou pensando seriamente em incluir esse ativo na minha carteira fechada. Apesar de eu já ter ativos demais lá, é um ativo que futuramente eu estou pensando em colocá-lo, porque eu vejo que a gestão faz um bom trabalho. Mas já fico os alertas, tá? Cuidado, é um fundo que tem alavancagem, esse é um ponto de atenção. É um fundo com a liquidez que não é muito alta, esse é outro ponto de atenção. Poucos cotistas. É um fundo que está entregando um bom dividendo, mas eu acho que vai reduzir esses dividendos com o passar do tempo. Então são pontos a serem observados. Se você estiver olhando para o fundo apenas para o dividendo, achando que pode ser uma grande oportunidade, cuidado. Mas no geral, é um fundo que minimamente ele é diversificado. Ele é dono de pelo menos metade dos imóveis, assim, de percentual, né? Ou ele é dono de 100%, 70%, 60 e poucos por cento. Então ele é dono dos imóveis que ele participa. O fundo, a gestora, já fez de certa maneira
reciclagem do seu portfólio, né? E fez isso com lucro, o que é algo bem, bem plausível, bem interessante. Então, até aqui, a gestão vem fazendo um bom trabalho. Então, na minha carteira pública, eu não tenho, por enquanto, eu não tenho interesse de ter. Pode ser que no futuro eu faça uma troca desse ativo aí por outro que eu possuo lá, mas por enquanto eu estou satisfeito com a minha carteira fechada. E o fato de eu estar falando a respeito desse fundo, eu trouxe alguns pontos negativos, alguns pontos a serem observados, né? E isso não significa que o fundo seja bom ou ruim, e nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Aqui eu gostaria de reforçar novamente o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar a essa marca. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixa de pergunta frequentemente no Instagram, deixa a sua dúvida lá. Vou procurar atender com a máxima rapidez. Aqui nós voltamos para o relatório gerencial e a gente vai ver o seguinte, ó, o fundo possui 93% dos seus contratos de forma atípica. Isso inicialmente traz muita segurança para o fundo, tá? Ele tem 7% de contratos típicos, mas isso aqui para mim é mais um fator que lá na frente pode fazer com que haja uma diminuição dos dividendos do fundo. O que a gente tem observado é que vários fundos que têm esse tipo de contrato atípico, quando vencem um contrato, os inquilinos aí, gestores, estão tendo dificuldade de manter os aluguéis no preço que era. Então, geralmente, dá uma caída aí. Então, esse é um ponto de atenção. Quando tem renovatórias, 97% é renovado pelo IPCA, 3% pelo IGPM. Como eu disse, ele é um fundo híbrido de tijolos, né? Tem imóveis logísticos, tem industrial, lajes, renda urbana. Então já é um fundo bem variado nesse sentido, que eu vejo de forma bem positiva. Ele é de diversos segmentos, os seus inquilinos, o que eu também vejo de forma interessante. Agora, o que eu sinto falta, né? Na minha humilde opinião, a gestão deveria trazer os inquilinos que representam maior percentual para o fundo. Por quê? Para a gente ver o seguinte, se o inquilino desse saiu, quanto que ele representa para as receitas? Isso para mim é de extrema importância e eu não vi isso no relatório, né? Pode ser que eu tenha passado desapercebido, mas sim, para mim é informação primordial. Eles falam sobre os pontos positivos entre atípico e típico, tem sim pontos positivos, mas lá no final os pontos negativos para mim são mais, é algo para mim pior do que os pontos positivos. Então ele mostra que ele tem um prazo médio grande, né? 10 anos ainda os contratos. Quando tem reajustes, a maior parte deles se dá ali no meio do ano, mas tem também em outros meses do ano. O fundo hoje ele está 100% ocupado, não tem vacância. Esse ano de 2025 vai vencer 4% aí dos contratos, sendo que 3% deles são típicos. No ano que vem vence mais 1%. E os contratos atípicos começam a vencer em 2028. Ou seja, no médio prazo aí, a situação de vencimento dos contratos eu vejo de forma tranquila. O que a gente vai ter que ter atenção é lá em 2028, se quando isso aqui vencer, se realmente vai ocorrer essa quebra aí, essa diminuição nos dividendos ou não e tal. Aguardemos para ver algo nesse sentido. Então aqui a gente vê o seguinte, ó, os imóveis do fundo. E de novo, eu não vejo aqui algo no sentido assim, ó, aparentemente são todos imóveis monoinquilinos. Ó. Então Alvoar, esse imóvel, o fundo é dono de 100%, 35 mil metros quadrados. Tá, mas quanto isso aqui representa da receita, sabe? Isso aqui seria interessante. Ó. Nicei, o fundo é dono de 100%. Quantos por cento representa da receita? Eu acho que isso aqui seria interessante, ó. Serra, Copobras, Souza Cruz, que inclusive foi vendido, isso aqui não deve aparecer nos próximos relatórios. Medabio, que aparentemente estava dando problema lá no fundo, e o fundo conseguiu reverter na justiça aí. Taboa, o Santa Luzia, SJC aí, então são os imóveis que o fundo possui. Tinha 9, vai cair para 8. E aqui ele mostra também um pouquinho a respeito dos imóveis aí. Aqui, então, eles trazem sim o percentual, ó. Alvoar, 23% das receitas do fundo. Nicei, 16% das receitas. Isso aqui, para mim, ó, são outros pontos de atenção que tem que ter. Imagina que esse inquilino aí tem prazo longo ainda, ó, prazo longo. Então, esses aqui não são preocupantes, pelo menos no curto prazo, porque eles têm prazo longo, né? Mas se esses inquilinos saírem, pode ser que isso impacte o fundo. Ó. Serra, 7%. Souza Cruz, era 4%. Copobras, 15%. E esse tem um prazo mais curto, é aquele que vai vencer lá em 2028. Medabio, 12 anos, 19%. Então, um ponto de atenção são que os inquilinos do fundo, muitos deles têm um percentual alto de representatividade, né? Ele tem alguns imóveis pequenininhos, então 1%, 2%, 8%. Então, esses aí não são tão representativos assim para o fundo. Então, esse é mais um ponto de atenção em relação aos inquilinos. É um ponto que tem que se observar aí, se você quiser ser cotista do fundo. Eu vejo que a esses preços de cotação, eu vejo o fundo mais pelo lado positivo do que pelo lado negativo.
Mas, de novo, são vários pontos aí que podem afetar o fundo no curto e médio prazo. Então, caso você queira se posicionar no fundo, são pontos que devem ser observados. Mas, no geral, eu reputo ser um bom fundo, tanto que eu estou cogitando colocá-lo na minha carteira fechada. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in